Olá a todos. Hoje vamos ter uma aula sobre Hanukkah, o contraste entre a espiritualidade e a materialidade. O milagre da vitória sobre os gregos e sobre os que seguiram sua cultura é um resumo previsório da luta entre a Torá de Israel e a cultura grega. A luta em si não começou então, e suas raízes estão nas gerações anteriores. Também não acabou naqueles dias, mas continua por todas as gerações. Também ocorre diante de nossos olhos até hoje, nesse momento. A raiz da luta, o contraste entre espiritualidade e materialidade. A cultura grega gravou em sua bandeira a cosmovisão em uma forma material. Sua cultura centra-se na materialidade do pensamento, sem dar lugar a um acontecimento espiritual que transcenda os caminhos da natureza. O conceito de pureza está em total contraste com a cultura grega, que não está disposta a reconhecê-lo, pois é espiritual. Embora a cultura grega também lidasse com a teoria da mente, e não apenas com a teoria do corpo, mas tudo dentro de uma estrutura humana, sem ascensão às forças celestiais. A Torá de Israel, em contraste com a cultura grega, coloca a pureza como um valor supremo. O passo do homem puro é um passo espiritual que permite a proximidade a Deus. A separação do homem da impureza prova seu desejo de obter essa proximidade. Os principais decretos emitidos pelos gregos versavam sobre 4 questões que estavam em conflito direto com a cultura grega. Eles decretaram não estudar Torá, porque a Torá de Deus, em essência, é o grande contraste com a visão física cultivada pelos gregos. Decretaram também não circundar os filhos, pois o mandamento da circuncisão é dirigido contra a natureza material, pois a materialidade do homem é determinada pelo seu nascimento. O mandamento da circuncisão é o reconhecimento da escravidão e subordinação do homem a um poder espiritual superior, uma aliança com Deus. Eles também decretaram sobre a vigilância do Shabat, que, entre outros motivos, significa subordinação da pessoa ao Todo-Poderoso, cessando totalmente os trabalhos criativos feitos durante a semana. O decreto sobre a santificação do mês, Kiddush HaChodesh, também foi decretado porque a Torá dá aos sábios da Torá o poder de determinar e até mesmo mudar os tempos, e com eles todos os feriados, não de acordo com o curso material do mundo. Esse é um movimento que nenhuma cultura grega pode tolerar. Sabedoria grega, sabedoria externa. Os gregos alcançaram realizações impressionantes nos campos da ciência, filosofia e muito mais. No entanto, os gregos não foram capazes de alcançar o reconhecimento da unidade do Criador. A sabedoria deles foi capaz de compreender vários fenômenos da natureza, mas os pontos principais, o conhecimento do Criador, o governante da natureza, eles não sabiam e foram deixados acreditar nas vaidades de seus ídolos. Algumas pessoas se destacam em mente e sabedoria, mas abandonam a sabedoria básica, o conhecimento básico, que é o conhecimento da divindade. Sobre esse fenômeno, o profeta Irmial, capítulo 10, Passuco 8, diz o seguinte: em um momento eles vão queimar e ser destruídos. A mortalidade das vaidades é uma árvore. Quer dizer, apesar de sua sabedoria e prudência, um ponto particular é evidente em sua ignorância, pois são trabalhadores de madeira e pedra. A sabedoria da natureza se expressa na posição de leis e fenômenos e na descoberta de fórmulas que definirão as leis que governam a natureza. Mas falta o principal. Os gregos procuram e também encontram fórmulas e regras para vários fenômenos, mas não entendem que o poder do Criador é aquele que exerce toda a criação por meio das leis da natureza. Essa era a essência do sistema grego, que procuravam impor ao povo de Israel. Quão distante está essa abordagem da abordagem do judaísmo, que, embora dê certo status às sabedorias da natureza,
mas o principal é a concentração na interioridade dos fenômenos, no que Deus sustenta todo o ser. Deus é a ressurreição e constitui toda a realidade. É a tendência principal do homem em seu mundo, deve invocar o Criador e temê-lo. Como diz no Teilim 111, Pasuk 10, a primeira sabedoria é o temor de Deus. Reshit Chokhmah Irat Hashem. Iov também disse no seu livro Iov, capítulo 28, Pasuk 28, o temor a Deus é a sabedoria. Irat Hashem e Chokhmah. Por causa da preferência pelo interno em relação ao externo, o povo de Israel sabe como elevar milagrosamente a prática da Torá, que é a expressão clara das palavras de Deus. Todas as outras sabedorias, como toda a sua importância, são inferiores à sabedoria da Torá. Decoração externa. Tanto os gregos quanto os judeus exaltaram a sabedoria. No entanto, embora todos os nossos ensinamentos sagrados sejam claros, a cultura grega é uma expressão clara da escuridão e da obscuridade. Para diferenciar coisas que parecem iguais, você precisa de duas ferramentas, uma vela e olhos abertos. Mesmo aqueles com os olhos abertos não serão capazes de ver no escuro o que está à sua frente. Mesmo quando a luz está com força total, uma pessoa cega não pode aproveitá-la. Na verdade, na iluminação, o vidente será capaz de discernir a diferença entre a verdade e a falsificação. Portanto, enfatizaram em Hanukkah que não apenas as velas, mas também sua visão. Ao unir a visão e as velas, pode-se entender o significado interno de Hanukkah. A sabedoria externa não entende o valor da interioridade. De acordo com essa visão, qual é o valor de uma alma intangível interna? Como ela se compara a uma beleza externa visível e tangível? A presença da alma no corpo é considerada nula nos olhos de quem aproxima da camada superficial externa. Em contraste, do ponto de vista da interioridade, ao contrário, não há um denominador comum entre uma estátua imóvel e uma pessoa viva. Apesar das semelhanças mesquinhas entre os dois objetos, eles são completamente diferentes. Qualquer comparação entre eles é apenas uma invenção da imaginação. Quem já experimentou, mesmo ligeiramente, a doçura da Torá, sabe que é todo um conteúdo interior que penetra nas camadas mais profundas da alma. A opinião da Torá não valoriza o entendimento totalmente superficial e vê como um perigo, devido à sua intrusão em camadas mais interiores. Nossa Torá, uma Torá viva, cujas instruções devem ser cumpridas na prática. As sabedorias externas da Grécia não pretendem obrigar o homem. Ele próprio não avançou por elas espiritualmente e moralmente. A Torá permite que a sabedoria e a beleza grega tomem parte das casas de estudo, mas tudo isso em uma demarcação clara, não à custa de negligenciar os anteriores. A verdadeira perfeição da beleza existe apenas quando é consistente com o conteúdo interno, pois, de outra forma, é considerado uma falsificação. O mandamento das velas de Hanukkah ensina a não se deixar enganar por adornos externos e a se esforçar para revelar a verdade. A luz das velas de Hanukkah deve iluminar nosso caminho da vida, como o profeta disse em sua profecia, porque aqui as trevas cobrirão a terra, e a luz do Senhor, de Deus, brilhará sobre vocês. Assim consta em Yeshayahu, capítulo 5, Pasuk 2. Sabedoria grega. Platão, o mestre de Aristóteles, foi contra a servir ídolos de estátua. Sócrates também acreditava na eternidade da alma. Aquele que mudou para a heresia foi Aristóteles. Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, conquistou o mundo inteiro e aos 30 anos já disse: é uma pena que não haja nada mais para conquistar. Em todos os lugares ele manteve o helenismo, que significa a cultura grega com sua língua, paganismo e modo de vida.
A sabedoria e cultura gregas se espalharam pelo todo o mundo por todo o período do Segundo Templo, em todo o seu império. A sabedoria grega também foi uma base para a educação do Império Romano antes da disseminação da religião cristã. No entanto, muitas das marcas da sabedoria grega foram assimiladas ao cristianismo e assim permanecem até hoje. O Midrash Eicha Rabbah 2:15 diz o seguinte: se uma pessoa lhe diz que há sabedoria entre os gentios, acredite. Existe Torá entre os gentios? Não acredite. Os primeiros a demonstrar o nível da sabedoria são os gregos. Portanto, eles tiveram inveja e tentaram impedir o povo de Israel, que receberam a Torá, a sabedoria das sabedorias. Os Mityavnim são Yehudim que assimilaram a cultura grega. A visão grega é que o homem não tem nada em seu mundo além de prazeres. Essa linha de pensamento contradiz a percepção do judaísmo, que sempre é um propósito, e tudo o que uma pessoa faz será responsabilizado por ela. De acordo com o judaísmo, há um Deus e dois mundos, enquanto na Grécia há um mundo e muitos ídolos. Para os gregos, tudo o que é belo é sagrado. Para os judeus, tudo o que é sagrado é belo. A cultura grega carece de valores básicos. Eles adoram a beleza externa e o hedonismo. Teatro, estádio, esportes e entretenimento são aspirações humanas. 70% dos residentes de Atenas eram escravos. Era permitido uma pessoa torturar e até matar o escravo, porque quem não era grego era chamado de bárbaro e estava completamente destituído de direitos, até o direito de viver. O judaísmo, ele não ignora prazer, ele não ignora entretenimento, porém não como um objetivo, e sim como um meio para se aproximar de Hashem. Os gregos construíram para si uma religião, na qual a imagem de seus ídolos era a imagem do homem. Seus ídolos, que em sua opinião habitavam no Monte Olimpo, estão cheios de luxúria. Durante todos os dias se divertem e todas suas vidas são um contínuo de ódio, inveja e vingança. Também, de acordo com esse entendimento, o homem não apenas tem permissão para fazer todas as operações abomináveis, mas quanto mais glorioso e corrupto ele é, mais se assemelha a seu Deus. Esse é o completo oposto da Torá, segundo a qual o Criador criou o homem à imagem de Deus, e o homem deve se esforçar para assemelhar a ele. Já que Deus é misericordioso, mesmo você deve ser misericordioso. Já que Deus é sagrado, mesmo você deve ser sagrado. Quando os gregos chegaram à terra de Israel e começaram a espalhar sua cultura, eles construíram estádios em Jerusalém. Eles realizavam competições e criaram uma atmosfera em torno dessas competições, como existe até hoje em torno dos esportes. Isso excitou aqueles que não tinham um nível forte de fé, que assimilaram seus caminhos e culturas gregas, e eles foram chamados de Mityavnim, que aceitaram a cultura grega. Podemos ver também que nas outras conquistas dos outros povos, dos persas, romanos, não existe os romanos que tentaram convencer os outros a ser romanos, e também os persas, porque o intuito da cultura grega foi aniquilar a alma e não aniquilar o corpo. E as outras culturas, o intuito foi aniquilar o corpo e não a alma. Cada pessoa se esforça para se sentir livre e, essencialmente, rejeita qualquer fardo. Quando os gregos apenas ofereceram uma filosofia sem Deus, que lhes deram ao homem a legitimidade para criar seus próprios ídolos, que ele servia e adorava. Quando a pessoa está sujeita ao domínio de seus desejos, entende-se que os conceitos de verdade, submissão, honestidade estão distantes dela. A fé, a filosofia grega, nunca afirmou que não há um Criador. Ela foi esperta o suficiente para concluir que, se existe uma criação tão ordeira, existem aqueles que a organizaram. Mas na opinião deles, o Criador é tão grande que é impossível para ele ter uma conexão direta com o mundo. Segundo eles, o Criador se desconectou do mundo e deixou a responsabilidade para os ministros, como ao vento e à chuva.
E assim os gregos ordenaram a Israel: escreve-te no chifre do touro, que era uma madeira da época. Não temos parte no Deus de Israel. Desde as crianças pequenas, eles não ordenaram que escrevessem não a Deus. Pois nesse ponto não há argumento. O ponto da discórdia aparece na conexão profunda e pessoal entre o Criador infinito e a criatura. A Grécia é incapaz de tolerar esse envolvimento pessoal, a conexão com o povo de Israel e com Deus, de todos os mundos. A escuridão da Grécia era uma espécie de tela que impedia os raios da luz, da realidade e da verdade passar por ela. Uma das telas proeminentes que causaram a escuridão da fé é a natureza. As leis da natureza, muitas vezes, são reveladas aos nossos olhos, e uma casualidade constante, de causa e efeito, podem esquecer de coração a realidade do Criador, que, com suas palavras, essas leis são observadas. Os fenômenos da natureza, que aparecem no mundo em uma lei fixa e ordenada, podem ocultar a grande verdade de que existe um líder para o mundo, de que a existência da criação depende apenas de sua vontade. Não há falha na ocupação com a natureza e suas leis, quando se revela a ordem maravilhosa que nela prevalece e dela se tira conclusões práticas que deveriam fazer o homem bem ao homem e melhorar sua qualidade de vida. Mas tudo isso ao vivermos de acordo com o reconhecimento de que a natureza tem um operador, que essa obra maravilhosa está ligada a uma conexão constante com seu Criador. Natureza, em hebraico, se escreve Teva, e a mesma gemátria, numerologia, da palavra Elohim, 86. Deus é o Criador da natureza, e observando a natureza, pode-se chegar ao conhecimento da divindade. A ordem exemplar que prevalece na criação permite ao homem agir dentro de sua estrutura e tirar o máximo de proveito dela. No entanto, o ponto de vista da fé, a natureza e suas leis, são uma vontade divina constante. Como diz o Razonish, a Teva, o Aratzon ayoter matmid met Elokim. Como diz o Razonish, a natureza é a vontade mais constante de Deus. A fonte da sabedoria grega. Após a destruição do primeiro templo, um grande filósofo da terra da Grécia veio a Jerusalém. Ele passou pelas ruínas do templo do Arabait, e viu o profeta Irmiel chorando amargamente em voz alta, lamentando a destruição. Ele fez duas perguntas. Você é um sábio de Israel. Por que você chora por causa de árvores e pedras? Além disso, a casa já foi destruída. O Beit HaMikdash já foi destruído. Não é apropriado chorar pelo passado? O profeta respondeu: certamente você tem dúvidas filosóficas, cuja solução ainda não conhece. O filósofo lhe contou todas as suas dúvidas e o profeta descartou todas casualmente. O filósofo ficou surpreso e se perguntou: de onde você tirou essa sabedoria maravilhosa? O profeta respondeu: toda a sabedoria que ganhei dessas árvores são dessas árvores e dessas pedras, sobre as quais lamento. Sobre a sua segunda pergunta, como é bom para o homem sábio chorar pelo passado? Disse o profeta: não poderei responder, porque você não será capaz de entender. A raiz da filosofia grega é conhecida há muito tempo pelo profeta Elisha. Nos dias do primeiro templo, na época do filósofo Homero, a sabedoria grega descendeu dos milhares de provérbios de sabedoria escritos por Shlomo HaMelech, como está escrito no livro Melachim Aleph, capítulo 5, psukim de 12 a 14. Essas parábolas foram perdidas de nós em nosso exílio, mas chegaram às mãos dos gentios. O livro do Kuzari destaca esse fato. As pessoas do mundo viriam até Shlomo HaMelech para copiar sua sabedoria. Tais sabedorias não foram mencionadas sendo oriundas dos Eudim, e sim sendo oriundas dos gentios, gregos e romanos. Quando Alexandre o Grande conquistou Jerusalém, Aristóteles assumiu o tesouro dos livros de Shlomo HaMelech. Em todas as coisas boas que encontrou neles, escreveu seu nome e misturou a eles algumas opiniões ruins, como a precedência do mundo e a heresia da providência, para que as pessoas ignorantes não saibam
que sua sabedoria é oriunda do judaísmo. Sabedoria e método de Aristóteles. O grego Aristóteles é considerado o chefe dos filósofos e seu nome ganhou fama no país até hoje. Ele adquiriu amplo controle sobre as sabedorias da natureza, como biologia, zoologia e sistemas celestes e suas órbitas. Também mostrou seu poder em contas e atributos. Seus ensinamentos são considerados sistemáticos e ele chegou a eles por meio de experimentos, observações, até onde a mente humana pode alcançar. Além disso, ele alcançou grandeza na sabedoria da divindade. Nessa área, entanto, é esperado de um grande constrangimento para quem tenta conduzir investigações filosóficas. Tudo, mas tudo relacionado à vida da alma e da divindade não pode ser experimentado e investigado cientificamente. É encontrado em um mundo abstrato da natureza. Essas coisas abstratas estão incluídas na metafísica, isso é, no estudo da essência do mundo. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, os filósofos não têm descanso e constroem sistemas de novas suposições a cada geração. Segundo Aristóteles, a pessoa boa, ou seja, aquela que exercita sua mente da melhor maneira, é a pessoa feliz. Ao exercer a capacidade de pensar, a pessoa realiza sua felicidade. A frase felicidade descreve, em sua opinião, um curso de vida que tem perfeição. Aristóteles cometeu um erro fundamental nessa área, e é assim que escreve o Ramban. Vaikra, capítulo 16, passuco 17. Aqueles que seguem um grego, ou seja, Aristóteles, que renegou tudo o que não é sentido fisicamente, seguem a filosofia de que tudo não foi alcançado pelo conhecimento da pessoa, não é verdadeiro. Ou seja, você conheceu, é verdadeiro. Não conheceu, não é verdadeiro. Não existe o fato e a possibilidade de acreditar em algo que não é da capacidade de conhecimento oriundo de Hashem. Aristóteles acreditava que o primeiro fator que tudo criou está acima de tudo e não intervém no mundo. A opinião da Sagrada Torá é que toda a realidade é existente do nada, yesh me'ain, e continua a existir apenas graças à incessante intervenção do Criador em sua existência. Durante o período dos Hashmonaim, a luta na cultura grega girava em torno da pureza do templo e era conduzida pelos sacerdotes, pelos Kohanim. O templo, Beit HaMikdash, foi a fonte de inspiração espiritual de toda a nação e deles os Macabim, sugaram sua coragem. Essa luta entre a independência de opinião e a submissão à tradução oral da Torá, tradição oral da Torá, continua até os dias de hoje. A sabedoria grega, por mais profunda que seja, é limitada. Certa vez, viram um sábio grego, o famoso Pitágoras, do triângulo de 90 graus, comendo Ever Minachai, um órgão de um animal vivo. Ou seja, pegando o animal, mesmo que está vivo, e comendo na marra. Perguntaram para ele, mas você é um sábio grego, você é um sábio de cultura, como você pode comer desse modo animal? Disse ele, quem estuda matemática não significa ser um triângulo. Ou seja, a sabedoria, por mais profunda que seja, não influencia na vida humana. Tem uma separação, uma barreira entre a filosofia, a sabedoria e o comportamento humano que não são entrelaçados um entre os outros. Porém, a opinião da Torá é completamente oposta. Torá milashon hora'ah. A Torá é um modo de ensinamento que influencia na vida do ser humano todos os dias. Hanukkah Sameach para todos vocês.